Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, graça e paz. Quantos podem dizer amém? Diga à pessoa que está ao seu lado, que bom que você veio. Diga para ele assim: esta noite Deus tem algo de bom a fazer na tua vida. Quem crê diz um glória a Deus bem forte comigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você diz um glória a Deus aí bem forte, irmãos. Irmãos, tem um cão adormecido dentro de nós, e todos os dias ele quer acordar. Todos os dias ele quer acordar esse cão e fazer uma bagunça na nossa vida. Mas hoje eu vou ensinar você como calar a voz desse cão. Hoje eu vou ensinar você, como eu fiz hoje pela manhã, e nós vamos mandar embora todo o cão da nossa vida. Nós vamos deixar essa vida de cão para trás, porque Deus tem uma vida abundante para fazer na tua vida. Quem crê comigo diz um glória a Deus aí bem forte. Então abra comigo a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 22, por favor. Apocalipse capítulo 22. E eu vou precisar da sua atenção hoje, porque nós vamos descobrir quem é esse cão, onde ele está, e nós vamos chamar o nosso pastor Jesus para expulsar esse cão da nossa vida. Apocalipse capítulo 22, o verso 15. Assim que você encontrar, se você puder dizer um glória a Deus aí bem forte. Nós estamos algumas semanas de irmos para o templo novo. Esse calor que está aqui, né, irmãos? É porque os climatizadores já foram para lá, estão terminando de ser instalados, e vai ser assim muito bom. Lá vai soprar aquele ar fresco assim, vindo de cima para baixo, como uma brisa suave. Dá um glória a Deus aí comigo, não é? Será uma experiência assim muito boa. Mas vamos lá, Apocalipse 22, verso 14. Quando você encontrar, você diz amém. Diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora quem? Vamos lá bem alto, quem? Os cães. Quem mais? Os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Olha o 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Vamos orar. Pai, te damos graça, meu Deus, esta noite, pela tua palavra, pela oportunidade que temos, ó Deus, de estar aqui na tua casa esta noite. Acreditamos que o Senhor hoje vai fazer maravilhas no nosso meio. E esse cão que tenta despertar dentro de nós todos os dias, nós vamos mandá-lo embora da nossa vida no nome do Senhor. Eu creio que o Senhor tem coisas boas para fazer sobre esta igreja e também sobre cada família aqui representada no nome de Jesus. Quem crê comigo diz: por favor, podem se assentar, deixa a sua Bíblia aberta. Irmãos, Apocalipse capítulo 22 é o último capítulo da Bíblia. O último capítulo da Bíblia. A Bíblia começa com Gênesis capítulo 1 e ela termina em Apocalipse capítulo 22. E no último capítulo da Bíblia, João está tendo uma visão e ele vai escrever acerca da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém que desce do céu. João também aqui no capítulo 22, além de falar sobre a Nova Jerusalém, ele vai dizer também que Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Em Apocalipse capítulo 22 também João vai falar acerca das últimas instruções para os salvos. Dentre elas, ele também vai falar acerca daqueles que entrarão e daqueles que ficarão de fora da Nova Jerusalém. Nos 3 versículos que nós lemos, eu li junto com você o versículo 14, o versículo 15 e o versículo 16.
É um pequeno trecho do capítulo 22. E nos 3 versículos que eu li, fala para nós, igreja, exatamente sobre a nossa entrada nesta nova Jerusalém que desce do céu. Fala exatamente da nossa entrada no céu. Fala, por exemplo, da árvore da vida. Aqueles que irão estar diante poderão comer da árvore da vida. E João, quando ele está falando acerca da nova Jerusalém, ele diz que terão direito a essas coisas, terão direito de entrar na nova Jerusalém, terão direito à árvore da vida, terão direito aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. O versículo 14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque esses terão direito à árvore da vida e entrarão na cidade pelas portas. Quem entra pela porta é quem é convidado. Então ele está dizendo, aquele que lava as vestes do Cordeiro será convidado a entrar na cidade santa, a nova Jerusalém. Então esse texto está dizendo, igreja, que você e eu, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, e temos as nossas vestes lavadas pelo sangue dele, os nossos pecados perdoados pelo poder do sangue de Jesus, e isso vai nos dar direito de entrar à cidade santa, Nova Jerusalém. Quem espera por isso, diz um glória a Deus aí bem forte. Quando nós recebemos a Jesus pela fé, nós temos esse direito. Mas o texto também diz, o versículo 14 então fala daqueles que terão direito de entrar. Mas o versículo 15, ele já vai dizer aqueles que não entrarão. Preste atenção, irmãos. Se o verso 14 diz quem pode entrar, o verso 15 diz quem não pode. Quem é que vai ficar de fora? O versículo 15, João escreve acerca daqueles que não irão conseguir entrar na Nova Jerusalém. E é minha função como pastor dessa igreja dizer para você, aqueles que irão entrar, aqueles que não irão, para que você hoje e todos os dias possa ajustar a sua vida de tal forma, para que naquele grande dia você seja convidado a entrar na Nova Jerusalém pelas portas. Então o versículo 15 me faz a gentileza, olha o que diz. O versículo 15 diz acerca daqueles que não entrarão. Diz assim: ficarão de fora os cães, quem mais? Feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira. Agora, tudo isso, irmãos, todas essas pessoas, ou as pessoas que cometem essas coisas, João está dizendo, as pessoas que cometem essas coisas, que praticam a feitiçaria, as pessoas que cometem a prostituição, as pessoas que cometem o homicídio, as pessoas que cometem os assassinatos, as pessoas que cometem as idolatrias, que adoram a outros deuses ou adoram coisas que não sejam o nosso Deus, aqueles que falam a mentira ou que amam a mentira, João está dizendo que essas pessoas não poderão entrar no reino. Então, mas é interessante, irmãos, não é difícil interpretar isso. Não é difícil quando você olha para a sua vida e você pensa, você pode julgar se você está ou não cometendo algum tipo de feitiçaria, se você está ou não cometendo alguma obra de ocultismo. Você consegue olhar para você essa noite e entender se você está ou não vivendo uma vida de prostituição. Você consegue hoje entender, olhar para a sua vida e saber se você é um homicida ou não, se você tem cometido assassinato ou não. Você consegue olhar para a sua vida hoje e saber se você é ou não é um idólatra. Se você adora apenas ao Senhor, a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou se você ainda adora alguma imagem, se você ainda adora alguém e você chama de santo e adora aquela imagem, se você adora demais o seu filho, se você adora o seu carro, se você adora ali os bens materiais que você tem, se você adora a sua esposa, se você adora o seu marido, você consegue hoje muito bem definir se você adora essas pessoas ou você apenas as ama e adora apenas ao Senhor, o Deus da sua vida. Então não é difícil interpretar, não é difícil saber. Você, quando olhando para você mesmo, como o apóstolo Paulo diz na ceia, cada um julgue a si mesmo e então beba do cálice. Você consegue saber se você fala a verdade ou se você é mentiroso.
se você gosta de contar mentira, se você tem prazer em falar mentira para as pessoas, ou se o seu prazer está na verdade. Não é difícil interpretar essas coisas. Sim ou não, irmãos? Não é difícil. Por quê? Porque são condutas. Porém, o que me chama a atenção nesse texto não são essas coisas, apesar de serem coisas sérias, mas são coisas que não são difíceis. Qualquer um lê e rapidamente entende e consegue olhar para si mesmo e saber se está ou não cometendo essas coisas. O grande problema do versículo 15 é que ele começa dizendo assim: ficarão de fora quem? Me ajuda a pregar. Ficarão de fora quem? Os cães. João está dizendo: olha, os cães não vão entrar na Nova Jerusalém. Os cães não herdarão o reino dos céus. Os cães não entrarão, não terão direito. Assim como os feiticeiros, assim como os mentirosos, assim como os idólatras. Mas todos os outros é fácil de interpretação. A nossa questão essa noite é descobrir quem são esses cães. Quem são esses cães que ficarão de fora da Nova Jerusalém? Esses cães, amada igreja, existem pelo menos 2 ensinamentos ou 2 aplicações. Quem são esses cães? E eu quero hoje aprender isso com você, porque eu e você não vamos ficar de fora da Nova Jerusalém. Nós vamos entrar lá pelas portas. Ah, tem alguém que crê isso comigo? Nós vamos entrar lá pelas portas. Então todas as outras 5 coisas você já sabe, só de ler você entende. Mas eu quero hoje te explicar o que é esse cão. Porque para a gente ajustar a nossa vida, porque nós vamos entrar naquela cidade. Primeira aplicação para esses cães. Quem são esses cães? Primeira aplicação que nós temos é: esses cães são os desviados. Aqueles que desviaram do Evangelho. Aqueles que um dia serviram a Jesus, um dia caminharam com Ele, um dia foram fiéis ao Senhor, mas por algum motivo se desviaram da fé, abriram mão da fé, se tornaram apóstatas da fé. Então esses que são os desviados, eles fazem exatamente como os cães. Porque o que o cão faz? O cão, você sabe muito bem que um cachorro, quando ele come excessivo, ou se ele está passando mal, o que o cachorro faz? Ele vomita aquilo que ele comeu, ele põe para fora, ele vomita. E passado um tempo, o vômito está lá, o cachorro anda de um lado para o outro, e passa um tempo depois, o que o cachorro faz? Ele volta lá e come o próprio vômito. O cachorro faz isso. Pode ser o cachorro mais lindo da face da terra aqui, ele vai fazer isso. Ele come o próprio vômito. Agora, quando um crente, quando uma pessoa vai até Jesus, quando alguém chega até Jesus, o que Jesus faz? A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então toda aquela podridão que nós comemos quando nós estávamos no mundo, o vício, as mentiras, a prostituição, toda aquela vida de pecado que nós nos alimentamos durante anos, quando nós chegamos para a igreja e vamos até Jesus, o que acontece? Jesus, através do Evangelho, através da palavra, através do Espírito Santo, faz uma limpeza dentro de nós, e nós vomitamos toda aquela sujeira, nós colocamos para fora tudo aquilo que nós ingerimos quando nós estávamos no mundo. Sim ou não, igreja? Então você coloca para fora, você fica livre. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais. Deixa eu ver um glória a Deus, hein, meu irmão? Aquele que mentia não mente mais, porque ele pôs tudo para fora. As práticas mundanas, os vícios, tudo aquilo que te afastava de Deus, quando você vem para o Evangelho, você vomita isso para fora e passa agora a se alimentar das coisas santas, da palavra de Deus. Mas quando uma pessoa dessa decide voltar para o mundo, quando uma pessoa dessa que já foi liberta, vomitou toda a podridão, pôs para fora, mas quando essa pessoa abre mão de Jesus, abre mão do Evangelho, e ela volta para o mundo, ela faz exatamente como um cão. Por quê?
Porque tudo aquilo que ela comia antes de podridão no mundo, quando veio para a igreja, ela põe para fora, ela vomita, ela é liberta. Mas quando ela decide voltar para o mundo, o que é que ela faz? O vício que antes ela praticava, ela volta para o mesmo vício. A mentira que ela falava, ela volta a contar a mesma mentira. Se prostituía, volta a prostituir de novo. A minha Bíblia diz que na verdade esse que desvia, voltam 7 demônios piores do que eram antes. O estágio desse se torna ainda pior. Ou seja, essa pessoa volta a comer as mesmas coisas que um dia ela vomitou. Volta para o próprio vômito. Por isso, meu irmão, você tem que se apegar firme com Jesus. Você gostaria de comer o vômito? Claro que não. Essa atitude é atitude de cão. E João está dizendo, os cães ficarão o quê? Quem está entendendo? Os cães ficarão de fora. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 26, versículo 11, não precisa abrir, vou citar para você. Provérbios capítulo 26, versículo 11 diz: assim como o cão volta ao seu próprio vômito e o come, assim são os insensatos, eles reciclam a própria tolice. Provérbios está dizendo que assim como o cão volta ao vômito, o insensato é a mesma coisa. Ele volta, ele fica reciclando a própria tolice. Voltar para o mundo, abrir mão do evangelho é uma tolice. Abrir mão de Jesus, seja por qualquer motivo que seja, meu irmão, e voltar para o mundo é comer do vômito, é comer daquilo que você já colocou para fora, é se alimentar daquilo que você já foi liberto. Mas eu estou pregando hoje para um povo no nome de Jesus, que não são daqueles que vão retroceder, mas você vai permanecer firme até a volta de Jesus. Tem um crente aí para dizer um glória a Deus bem forte essa noite. Então os cães são os desviados. Se não se arrependerem a tempo, se Jesus volta e encontra alguém comendo vômito, ele é considerado como cão. É bíblico. Segunda coisa, irmãos, segundo entendimento que nós temos sobre esses cães, que João está dizendo que os cães ficarão de fora. Quem são esses cães? Esses cães não é apenas o desviado. Esse cão às vezes pode estar dentro da igreja. Esse cão é a pessoa que busca viver a própria justiça. Todo aquele que busca viver a própria justiça é considerado como cão. Porque diante do texto, irmãos, de Apocalipse, olha para mim por gentileza. Essa situação de viver como cão é considerado como um estilo de vida. Assim como a mentira é um estilo de vida. O mentiroso mente todo dia. Aquele que prostitui continuamente. Ele vive uma vida de prostituição. Aquele que é o feiticeiro, ele vive uma vida de feitiçaria. É assim ou não, irmãos? É um estilo de vida. O cão é a mesma coisa, é um estilo de vida. E esse estilo de vida que a Bíblia está dizendo aqui como cão, é algo que é aquele ser humano, é aquele irmão, aquela irmã, aquele homem, aquela mulher, que em todo o tempo ele está buscando viver a própria justiça. E o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta à igreja de Filipos, ele diz assim, registrado em Filipenses capítulo 3, versículo 2, olha comigo por favor a tua Bíblia. Filipenses capítulo 3, o verso 2. Quando você encontrar, você diz um glória a Deus. Filipenses capítulo 3, o verso 2. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Filipenses capítulo 3, o verso 2. Quem encontrou diz amém. Olha o que diz aí. Guardai-vos de quem? Me ajuda, igreja. Guardai-vos dos cães. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aqui de Filipenses, ele está dizendo para os irmãos da igreja de Filipos, ele está dizendo assim: irmãos, vocês devem guardar, se guardarem daqueles que são quem? Os cães. Guarde dos cães. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, você precisa tomar cuidado com os cães. Ou seja, ele está dizendo assim: você tem que correr dos cães. Não ande com os cães.
e principalmente não seja um cão. Porque Apocalipse capítulo 22, versículo 15 diz que os cães ficarão de fora, não entrarão na cidade, a Nova Jerusalém. Então o apóstolo Paulo agora ele vai dar um alerta, e o apóstolo Paulo vai dizer para nós quem são esses cães. A forma que ele escreve, irmãos, aqui em Filipenses, nos leva a entender que algumas pessoas, mesmo estando na igreja, estão optando em levar uma vida de cão. São ovelhas que querem ter a vida de cão. Foram chamadas para viver como ovelhas, mas gostam de viver uma vida de cachorro. Querem ter uma vida de cão, querem ter uma vida igual uma vida de um cachorro. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos que ficar atentos sobre essas coisas. E ele vai dizer para nós como é isso. Então a forma que ele escreve o capítulo 3 leva a entender que mesmo na igreja existem aqueles que estão vivendo uma vida de cão. Mas esta noite nós seremos libertos e nós vamos tampar a boca desse cão na nossa vida, em nome de Jesus, dizem glória a Deus. Por quê? Porque a igreja, você não foi chamado para viver uma vida de cão, mas você foi chamado para viver uma vida de ovelha do bom pastor que é Cristo. Cutuca teu irmão, diz para ele assim: meu irmão, você não foi chamado para viver uma vida de cachorro. Diz para ele: você foi chamado para ser a ovelha do nosso supremo pastor Jesus Cristo. Diz um glória a Deus bem forte essa noite. Apocalipse capítulo 22, volta comigo, deixa marcado Filipenses, Apocalipse capítulo 22, o versículo 16, por favor. Essa mensagem hoje vai nos libertar, viu, irmãos? Apocalipse 22, 16, encontrou? Diz amém. Diz assim: eu, Jesus, enviei quem? O meu anjo, para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Preste atenção, Apocalipse capítulo 22, o verso 14, diz que pode entrar na Nova Jerusalém aqueles que lavam as vestes no sangue. O versículo 15 diz aqueles que não podem entrar. O versículo 16, Jesus diz assim: eu enviei o meu anjo. O anjo no contexto bíblico de Apocalipse é o pastor da igreja. Então ele está dizendo assim: eu enviei o meu anjo para falar dessas coisas na igreja. Então, meus amados irmãos, é função minha como pastor pregar sobre isso. E eu preciso ensinar você esta noite a mudar a sua mentalidade, a não ter uma mentalidade de cão, mas ter uma mentalidade de ovelha, viver uma vida de ovelha, porque você e eu vamos entrar juntos na Nova Jerusalém pelas portas. Então eu tenho uma ordem de Deus para ensinar isso para você. Nós temos que fazer assim. Você não vai ficar de fora desta cidade. Deixa eu ver um amém aí, amados. Agora, antes do evangelho, caminha comigo. Antes de você vir para Jesus, antes de você vir para o evangelho, a nossa vida era como a vida de cão. E a vida de um cão ou a vida de um cachorro tem muitas implicações. Eu quero contar para vocês. Porém, a maior implicação, de maior relevância, dentro do contexto da mensagem que eu estou pregando hoje para você, é que um cão, ele é aquele que busca a sua própria justiça. Um cão, em todo tempo, ele busca satisfazer as suas próprias vontades. O cão é aquele animal que ele quer fazer as vontades dele. Ele quer satisfazer as suas vontades. E isso se aplica, irmãos, na vida daquelas pessoas que também vivem em busca da sua própria justiça. Aquelas pessoas que ninguém pode falar nada com ela, ele não leva desaforo para casa. Qualquer coisa ele apela, qualquer coisa ele fala algo que ofende alguém. Aquele que é justiceiro, aquele que briga o tempo todo por justiça, é aquela pessoa que está buscando a justiça própria o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo.
E a Bíblia vai dizer dentro desse contexto que essa pessoa que busca a própria justiça, ela é considerada como cão. Porque o cão é aquele que busca a justiça própria o tempo todo. Aquela pessoa que busca o próprio louvor, e eu vou dizer isso para você daqui a pouco, baseado no apóstolo Paulo. Aquela pessoa que busca o tempo todo o próprio louvor. Aquela pessoa que busca o tempo todo glória para ela mesma. Aquela pessoa que busca o tempo todo a exaltação para si mesma. Essa pessoa está buscando a própria justiça, está fazendo como cão. E quando alguém está buscando a própria justiça, irmãos, essa pessoa não consegue cumprir o chamado para o qual nós fomos chamados. E nós fomos chamados para quê? Nós fomos chamados para que a nossa vida seja em todo tempo para o louvor e a honra e a glória de Deus. Todas as atitudes de um cão é em benefício dele próprio. Quando alguém está treinando o cão, treina assim, tudo que ele faz tem que ganhar algo, porque ele já começa a fazer aquilo repetido para ganhar alguma coisa. Então todas as atitudes do cão é em benefício dele mesmo. Mas os salvos em Cristo, os santos de Jesus, que é você que eu estou pregando para você essa noite, tem que ser diferente. Você foi chamado para tudo que você fizer seja feito para a glória de Deus. Não para a sua própria glória, mas para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 11. Veja comigo, volta comigo a sua Bíblia. Efésios capítulo 1, o versículo 11. Efésios capítulo 1, versículo 11. Quando encontrar, diz amém. Olha o que diz. Efésios 1, 11. Diz assim: nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o que, irmãos? Louvor da sua glória. Nós os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Tudo que você é, tudo que você conquista, tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você veste, tudo que você escreve, seja no seu Facebook, seja no seu Instagram, seja no seu WhatsApp, todo conselho que você dá, tudo que você fizer, você precisa lembrar de uma coisa: tem que ser feito de forma que glorifique o nome de Deus. Você foi chamado para isso. Antes nós tínhamos uma vida de cão. E tudo que nós fazíamos em benefício de nós mesmos. Nós buscávamos a nossa própria justiça, nós buscávamos a nossa própria glória. Mas agora que você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, o Espírito Santo nos transformou de tal forma que toda a nossa vida é para louvor, honra e glória do nosso Deus. Antes, qual era a nossa fala? Como é que a gente falava antes? Eu faço, eu quero, sou dono do meu nariz, só faço o que me dá na telha, só faço o que me agrada, e por aí vai. Hoje a nossa história mudou. Nós aprendemos que o Espírito Santo, está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. O apóstolo Paulo escreve: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha essa pessoa bonita que está ao seu lado e diga para ela assim: meu irmão, você foi chamado para a glória de Deus. Diga de novo para ele, diga: você foi chamado para a glória de Deus. Diga agora: eu fui chamado. Diga: tudo na minha vida, perda, ganho, diga: tudo é para a glória de Deus. Agora, escuta uma coisa, irmãos, escuta uma coisa.
quando os cães se juntam, você já viu um monte de cachorro junto? O que eles fazem? Olha para mim, por favor. Quando os cães se juntam, preste atenção. Quando os cães se juntam, eles apenas latem. Eles começam a latir. Sim ou não? E principalmente de noite, né? Começam a latir aqui, outro late lá, e outro lá. Daí a pouco é uma latição. Sim ou não, irmãos? Então quando os cachorros juntos, eles latem. Cachorro quando abre a boca só faz barulho. Presta atenção, irmãos. É revelação para nós. Cachorro quando abre a boca só faz barulho. Cachorro quando juntam um com o outro, sabe o que eles fazem? Eles brigam um com o outro. Eles mordem um ao outro. Eles tomam a comida um do outro. Eles cheiram a vergonha um do outro e por aí vai. Isso é quando o cachorro se junta. Já os santos, os salvos, quando se reúnem, eles não se reúnem para latir. Eles não se reúnem para fazer barulho. Eles não se reúnem para morder um ao outro. Eles não se reúnem para brigar um com o outro. Eles não se reúnem para essas coisas. Quando os santos se reúnem, eles se reúnem para adorar ao Senhor. Mas o crente que tem a mentalidade de cachorro, o crente que tem a mentalidade de cão, quando ele se reúne com outro, ele se reúne para latir. O crente que ainda tem a mentalidade de cão, a mentalidade do passado, quando ele se reúne com outro que também tem a mentalidade do cão, sabe o que eles fazem? Eles se juntam para falar mal das outras pessoas. Tem cachorro que vira uma noite inteira latindo, e tem crente chamado para ser ovelha, mas com a mentalidade de cão, virando a noite inteira falando mal dos outros no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no telefone. Quando o crente que tem a mentalidade de cão se junta com outro, eles começam a latir, eles ficam criticando os outros. Eles criticam tudo, criticam o culto, criticam o pastor, criticam a igreja. O crente que tem a mentalidade de cão, quando se junta com o outro, eles começam a brigar entre si. Quando você vê dois crentes brigando um com o outro, competindo um com o outro, o sinal qual é? É que um dos dois, ou os dois ainda não mudaram a mente. Foram chamados para ser ovelhas, mas estão com a mente de cão. E quem briga é cão, ovelha não briga uma com a outra. Quando o crente chamado para ser ovelha ainda tem a mentalidade de cão, quando encontra com outro, eles mordem um ao outro. O que é isso? Agride um ao outro. Agride um ao outro. É quando você vai no irmão e você vai ali, quando você cumprimenta, você fala alguma coisa com o irmão já te lasca uma resposta mal educada que você sai até torto. Ele já te lasca uma, é como um cachorro querendo morder. Aquele cachorro que você vai brincar com ele. Ei, tem crente que é assim, não dá para chegar perto, não dá para falar que você já toma uma, por quê? Porque ele ainda não mudou a mente, ele está vestido de ovelha, mas com a mente de cão. Quando o crente, ainda com a mentalidade do cão, se junta com o outro, ele não se junta para compartilhar, ele junta para tomar o que é do outro. Já viu o cachorro na hora de comer? Toma comida no outro, sim ou não, irmãos? Você põe a comida, eles brigam, toma do outro, é meu, porque o cachorro busca a própria justiça. Quando você vê o crente na igreja brigando com o outro, é meu, o cargo é meu, a posição é minha, a escala é minha, é eu, me dá, não dou, e tomam do outro aquela confusão, mente de cachorro. E a Bíblia diz em Apocalipse 22:15, os cães não entrarão na Nova Jerusalém. Quando disputam com o outro, quem é mais importante do que o outro, quem é mais importante, quem é melhor do que o outro, porque ainda está com a mente de cachorro. Agora, o crente que já teve a mentalidade mudada,
O crente que mudou a mente e sabe que ele não é cão, mas ele é ovelha, quando ele se junta com outro crente que também sabe que não é cão, mas é ovelha, quando os dois se juntam, eles até sabem do problema de alguém, eles até sabem do problema da igreja, eles até sabem da dificuldade de alguém, mas quando eles se juntam, eles não se juntam para latir, para falar mal do outro. Quando o crente que tem a mentalidade de ovelha se juntam, eles se juntam para orar. Eles se juntam para ajudar alguém, eles se juntam para compartilhar, eles se juntam para demonstrar o amor. Ele diz assim: meu irmão, estou sabendo do seu problema, mas eu vou orar com você. Vamos orar juntos, vamos para a oração da madrugada juntos, vamos adorar ao Senhor juntos, vamos louvar juntos ao Senhor. Olha, eu não tenho muito, mas o que eu tenho eu te dou, eu repartilho com você, eu repartilho o meu abraço, eu compartilho a minha atenção. Estamos juntos servindo ao nosso Deus. Esse é o crente que teve a mentalidade mudada. Aleluia! Quando os crentes se reúnem, como essa noite nós estamos reunidos, quando a igreja se reúne, e a igreja não tem mentalidade de cão, mas a igreja tem mentalidade de ovelha, ela começa a adorar, a glória de Deus desce, a presença de Deus vem, a unidade está junto e o milagre acontece. Diz um glória a Deus aí comigo essa noite. Os crentes devem ser aqueles que buscam apenas a justiça de Deus em suas vidas. Irmão, para de ficar buscando a sua justiça. Irmão, para de ficar brigando com todo mundo pela sua justiça. É meu direito, eu que tenho que estar na escala, é eu que tenho que estar assim, eu não aceito, isso, aquilo, brigando com a esposa, brigando com o marido, brigando com o pai, brigando com o filho, brigando no trânsito, brigando na rua, brigando na empresa. Tem crente que arruma confusão onde vai, é porque ele ainda não mudou a mente, ele está com a mente de cão que arruma confusão o tempo todo, meu irmão. Tem um cão dentro de você latindo o tempo todo, e você está deixando ele dominar. Mas hoje eu vim aqui ser homem de Deus na tua vida para dizer: cala a voz desse cão e seja ovelha, meu irmão. A gente tem que decidir morrer para esse mundo, morrer para nós mesmos, morrer para esse mundo e seguirmos a Jesus. Diga comigo: eu não sou um cão, sou uma ovelha de Jesus. Diga de novo: eu não sou um cão. O problema é quando tem cachorro querendo ser ovelha, tem ovelha querendo ser cachorro, e um consegue cumprir o papel do outro. Você tem que ser ovelha vivendo vida de ovelha. O apóstolo Paulo, antes de nascer de novo, antes de ter uma experiência com Cristo, o apóstolo Paulo vivia uma vida de cachorro. Ele vivia uma vida de cão. O apóstolo Paulo, quando estava caminhando em direção a Damasco, no meio do caminho ele teve uma experiência com Jesus. E quando ele teve aquela experiência com Jesus, a vida dele foi transformada. Ele nasceu de novo. Mas dali para trás, ele era como um cão. Ele era cheio de si, buscava a própria justiça. Ele queria encher o seu estômago como o cão. O cão faz de tudo o que for preciso para encher o estômago. E o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 3, que os cães são esses que procuram encher o próprio ventre, buscam as coisas desse mundo. E o apóstolo Paulo buscava encher o seu estômago com seus títulos. Quando ele era, antes de converter, sempre citando que ele era circuncidado ao 8º dia, que ele era da tribo de Benjamim, que ele era hebreu dos hebreus, que ele era fariseu, zeloso, e por aí vai. Antes, essas coisas eram como um título para o apóstolo Paulo. Antes ele se gabava de tudo aquilo que ele tinha, ele se gabava de tudo aquilo que ele havia conquistado. Era alguém que buscava a própria justiça. O apóstolo Paulo tinha atitudes de cão. Quando ele tinha que defender o judaísmo, sabe o que ele fazia? Ele atacava.
Quando os cristãos, por exemplo, começaram a crescer, qual foi a conduta do apóstolo Paulo? Ele começou a atacar, ele começou a perseguir, ele queria matar, ele queria perseguir os cristãos como um cachorro faz. Um cachorro, para se defender, o que ele faz? Ele ataca, ele vai atrás. O apóstolo Paulo tinha essa conduta antes de se converter, antes de ter essa experiência com o Senhor. Ele mesmo diz em Filipenses capítulo 3 que ele buscava a própria justiça dele, mas quando no caminho de Damasco o apóstolo Paulo tem um encontro com Jesus, ele mesmo disse que ele considerou toda essa prerrogativa de antes, tudo aquilo que ele tinha conquistado antes, ele diz assim: olha, tudo isso, toda a velha justiça, eu considero agora como esterco, como perda para ganhar em Cristo Jesus. Eu olho tudo aquilo que um dia eu me gabava, eu coloco isso agora como esterco. O que vale agora na minha vida não é o que eu conquistei, não é a minha justiça, mas é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, que está sobre a minha vida. Se você ver comigo Filipenses capítulo 3, rapidinho, versículo 6, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo isso. Filipenses 3, o verso 6, rapidinho, quando você encontrar, você diz amém. Olha o que ele diz: segundo o zelo, eu era perseguidor da igreja. Está vendo? Ele perseguia como um cão. Segundo a justiça que há na lei, era irrepreensível. Está vendo? Ele se gabava. Mas o que para mim era ganho, troquei por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas as coisas e as considero como quê? Esterco, para que possa ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo: quando eu tive essa experiência, as coisas desse mundo não têm mais tanto valor, sim, são como esterco. O que há de valor agora na minha vida é Cristo. E o versículo 9 ele diz: e seja achado nele, não tendo mais o que? A minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Quando o apóstolo Paulo então tem uma experiência com Cristo, ele aprende a abrir mão da própria justiça e buscar a justiça de Deus. Ele diz que tudo que era motivo para se vangloriar, ele considera agora como esterco, e ele busca agora não mais a sua própria justiça, mas a justiça que vem de Deus pela fé. Ele diz: o que importa agora é receber a Cristo, é viver a justiça que vem de Deus. Quem entende isso diz um glória a Deus aí bem forte aí comigo. Paulo então ele está dizendo: olha, quando eu encontrei Jesus, a minha mente mudou. Eu não tenho mais a mente de cão. Eu tinha uma mente de cão que buscava a própria justiça, mas agora a minha mente é de cordeiro, a minha mente agora é de ovelha. Quem crê nisso diz um glória a Deus bem forte. Ele está dizendo: tudo mudou. E por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo a carta à igreja da Galácia, registrada em Gálatas capítulo 2, o versículo 20, o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo ela na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando nós mudamos a mente, quando eu não tenho mais a mente de cão, mas a mente de ovelha, eu começo a declarar: não é mais a minha vontade, a vontade de Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Levanta a tua mão direita e declara isso comigo: já estou crucificado com Cristo. Digo: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga bem alto, diga: Cristo vive em mim. Diga de novo bem alto, diga. Um forte aplauso a Jesus. Versículo 13, estou quase terminando. Versículo 13 de Filipenses diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo.
E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o próprio ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, porque eles só pensam nas coisas terrenas, são os cães. Mas olha o versículo 20: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo: vamos deixar as coisas que passaram para trás. Irmãos, deixe a vida de cão para trás. Você mudou. Para com essa conversa: eu sou assim mesmo, é o meu temperamento, sou descontrolado mesmo. Não, irmão, você era descontrolado, você agora tem um Espírito Santo de Deus na sua vida. Não deixe esse cão acordar dentro de você, não. Nós precisamos agora prosseguir para o alvo. E qual é o alvo? O alvo é Cristo. O apóstolo Paulo disse que alguns ainda vivem com a mentalidade de cão. O que é isso? Só buscam encher o próprio ventre, só buscam as coisas dessa terra. Um cão selvagem, irmãos, quando a Bíblia fala de cão, sempre lembra, não está falando desse tipo de cachorro que nós temos hoje, mas é o cão selvagem. E o cão selvagem, no tempo aqui do Novo Testamento, o que eles faziam? Eles comiam carnes podres, tipo urubu. Os cães selvagens encontravam algum animal morto, que a carne já estava podre, e os cães selvagens juntavam e comiam toda aquela carne. Quando eles encontravam o animal, mesmo a carne estando podre, os cães comiam. Por isso que na Bíblia os cães são considerados também como animais imundos, porque eles comiam carne podres. Quando nós nos alimentamos das coisas podres desse mundo, nós estamos com a mentalidade de cão. Quando você vai para a internet e você se alimenta das podridões, da pornografia, quando você se alimenta, irmão, da tragédia do outro, da desgraça do outro, do prejuízo do outro, quando você se alimenta dessas coisas, você está se alimentando de coisas podres. Quem se alimentava das coisas podres eram quem? Os cães. Então quando o crente ele tem prazer nessas coisas, prazer na derrota do outro, prazer nas coisas que o mundo oferece, ele está se alimentando de coisas podres. Um cão, irmãos, quando ele está comendo, quando um cão come, o seu único instinto é encher o seu estômago. Preste atenção, eu estou terminando, mas talvez seja o momento principal da mensagem para a gente orar. Quando um cão come, ele está focado, o instinto dele é apenas encher o estômago. Então ele come tudo. Ele come tudo. Ainda que você dê algo assim gostoso para ele comer, se ele ainda tiver fome, ele é capaz, um cão é capaz de comer as fezes de outro cachorro. Eu estava hoje estudando um pouquinho com um veterinário que nós temos aqui na igreja, e ele estava me contando essas curiosidades. Um cachorro é capaz de comer as fezes de outro cachorro só para poder encher o estômago. Olha o ponto que o cachorro chega. Se ele não tem um estômago cheio ainda, está numa situação, ele é capaz de comer as fezes de outro cão só para encher seu estômago. Por quê? Porque um cão não tem critério. Ele apenas tem uma coisa: ele quer encher o estômago. Isso fala, irmãos, de pessoas que fazem qualquer coisa para satisfazer a si mesmas. Isso fala de pessoas que fazem qualquer coisa para buscar as coisas dessa terra. Assim como o cão, ele é capaz de comer as fezes do outro só para encher o estômago, um crente com mentalidade de cão, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele é capaz de submeter qualquer coisa, submeter as coisas mais horrendas só para conseguir algo, para ter um lucro.
Quando alguém tem a mente apenas nas coisas desse mundo, apenas os prazeres desse mundo, você precisa entender que os prazeres desse mundo é algo momentâneo. É como o cão que às vezes acaba comendo as fezes do outro, mas daqui a pouco vai ter fome de novo, e ele vai ter que fazer outra coisa para fazer isso. É uma coisa assim terrível, somente para poder buscar satisfazer a si mesmo. E nós não podemos ser assim, irmãos. Você tem que ter critério. Você é ovelha de Jesus. Deixa eu ouvir um amém aqui essa noite. Você não vai em qualquer lugar, você não come qualquer coisa, você não veste qualquer coisa, você não se submete a qualquer coisa. Não é só porque dá lucro, não é só porque você vai conseguir comprar, não é só porque você vai ser bem sucedido. Não, existe algo que vai além disso. Eu preciso fazer aquilo que vai glorificar o nome do meu Deus. Tem um crente aqui comigo, diz glória a Deus aí essa noite. Esse veterinário estava dizendo para mim hoje que um cão, mesmo se for abandonado pelo dono, mesmo se for maltratado pelo dono, mesmo se ele não receber todos os cuidados devidos pelo dono, mesmo se esse cão não receber alimentação direito pelo dono, se o dono deixar esse cão vários dias com fome, deixar esse cão com água, e ainda que esse cão maltratado tenha que chegar ao ponto de comer fezes, esse cão tem uma questão com ele: ele permanece amando o seu dono. Isso me faz pensar uma coisa: quantas pessoas estão sendo maltratadas pelo diabo, estão sendo abandonadas pelo diabo, estão sendo humilhadas pelo diabo. Casos de pessoas que vão para o espiritismo, e lá no espiritismo eles são chamados de cavalos, tem que beber sangue de animal, algumas vezes tem que beber sangue até mesmo de humanos, mas ainda assim, como cães, permanecem cegos, amando os prazeres deste mundo. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 4:4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que neles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Quando temos nossos olhos abertos pelo Evangelho, entendemos uma coisa: que nós não fomos chamados para ser cães, mas nós somos chamados para ser o quê? Ovelhas. E que a nossa cidade não é terrena, mas a nossa cidade está no céu. E eu e você estamos sendo feitos essa nova Jerusalém. E um dia nós entraremos nela pelas portas. Porque eu não sou cão. Você é? Eu não tenho mentalidade de cão. Você tem? Você tem? Diga comigo: hoje eu vou expulsar da minha vida toda mentalidade de cão. Irmãos, você precisa entender quem você é. Você não é cão, você é ovelha do pastor Jesus Cristo de Nazaré. Mas uma ovelha não pode viver como um cachorro. Um filho de Deus não pode querer viver como um filho do diabo. Então, para a gente fechar, nós precisamos entender que esse cão que eu estou pregando dentro de nós fala da velha natureza. Vou terminar. Fala do desejo da nossa carne. E todos os dias, irmãos, tem um cão querendo acordar dentro de nós. Foi a primeira frase que eu falei quando eu peguei o microfone hoje. Todos os dias tem um cão querendo acordar dentro de você. Todos os dias. Mas você não pode seguir os instintos desse cão. Você não pode seguir os apetites desse cão, que é a própria justiça. Quando você está dirigindo no trânsito e alguém te fecha lá, aí sobe aquele calor dentro de você, e você já vem na ponta da língua, e você abaixa o vidro já para dar um grito, para xingar. O que é isso? É o cão querendo acordar dentro de você. Mentalidade de cão. Porque quem sai gritando, quem late é cão.
E aí vem quando você vai lembrar da mensagem que eu estou pregando. Você vai dizer: cala a boca, cão, sou ovelha. E você vai fechar o ouvido e vai seguir calmamente para o seu destino. Quando o seu marido te fizer raiva e você, mulher, e for pra... você vai lembrar: tem um cão querendo acordar dentro de você. Tem um cão querendo fazer gritaria dentro da sua casa, para os vizinhos ficarem confusos. Quem mora naquela casa é um cão ou uma ovelha? E quando começar a surgir, você vai lembrar. E você vai lembrar de mim pregando para você. E você vai voltar. Você vai contar de 1 até 10, até 200 mil, até quantas vezes precisar. Mas você vai contar e você vai dizer para si mesma: cala a boca, cão, eu sou... E quando você estiver numa fila e alguém vir e te xingar, de falar alguma coisa, e te mandar para trás da fila, de fazer qualquer ofensa, e subir aquela ira dentro de você, e você já pronto para xingar, você vai lembrar: tem um cão querendo acordar dentro de você, mas você mudou. Você agora é ovelha e tem mente de ovelha. Quando você abrir o Facebook, abrir alguma coisa e ver que tem alguém lá falando mal de você, criticando você, querendo acusar você, estão fazendo fofoca com o teu nome, e de repente você encontrar com aquela pessoa que está acabando com o seu nome, e subir aquela ira dentro de você, e você pensar: agora eu vou falar, agora vai ver comigo, agora vai ter que escutar, agora eu vou rodar a baiana. Você vai lembrar: tem um cão querendo acordar dentro de você. Mas você vai dizer: cala a boca, tio, calado, quieto. Eu não sou cão, eu sou... Lá na sua empresa, quando fizerem raiva em você, ficarem te cutucando, te chamando aquele apelido que você não gosta, Zezinho, te cutucando, e você a ponto de explodir e mandar todo mundo plantar coquinho, você respira fundo e lembra: eu não sou cão, eu sou... O que você acha? Quando dentro de casa, você, filho, filha, e seu pai te falar alguma coisa, sua mãe te falar alguma coisa, te pedir fazer algo, te dizer algo para você, ou falar um não para você, e subir dentro de você aquele sentimento de justiça própria, porque filho é cheio de justiça própria, e você se encher da sua própria justiça para voltar seu pai e sua mãe e dizer: não, eu não aceito, é meu direito, eu vou sim, eu vou fazer assim, é assim. Quando vir isso dentro de você, você lembra de mim pregando e você diz: cão, calado. Eu não sou cão, eu sou ovelha. E ovelha abaixa a cabeça e diz: sim, senhor pai, sim, senhora mãe, eu vou te obedecer. Ainda que lá dentro o cão, mas você bota a coleira nele, bota a mordaça na boca dele e diz: deitado, aqui quem manda é o Espírito Santo de Deus. Eu contei hoje de manhã, lá em casa nós temos um cachorrinho, uma cadela. A gente chama ela de Kiki. E ela fica do lado de fora, ela não fica dentro de casa. É um cachorro de ficar do lado de fora. Mas se ela vê a porta aberta, ela corre para dentro. E ela entra dentro de casa. E ontem, por exemplo, ela entrou rapidamente, assim 1 minuto, ela entrou e saiu correndo. E quando eu e minha esposa vimos, o chão estava cheio de marca do pé dela, que estava sujo de barro. Assim é o cão. O cão, se você abrir a porta, ele entra e ele vai fazer sujeira na sua vida. Então o que nós fazemos lá em casa? A gente tem uma estratégia. Todo mundo tem que fechar a porta.
E se alguém passa, o outro esquece, a gente fala: Dani, olha a porta aberta, o cachorro vai entrar, ela fecha. E se é eu que passei, ela fala comigo: Luciano, olha a porta aberta, fecha, senão o cachorro vai entrar. Ou então se é Larissa, a gente fala: Larissa, fecha a porta, Larissa, senão o cachorro vai entrar. Nós ajudamos uns aos outros lá em casa, para o cachorro não entrar. Você tem que fazer isso na sua casa também. Quando o seu marido começar a ficar, você vai perceber, a mulher sabe, de repente ele tem um sinal, aí começa a ficar com a boca seca, ou a orelha começa a ficar vermelha, ou o cabelo começa a rupiar. Você já lembra: meu bem, cuidado com o cão, meu bem, fecha a porta, meu bem, olha o cão, você é minha ovelha. Quando você, que a sua esposa, viu que a sua esposa começou a ficar agitada demais, começou a ficar nervosa demais, você viu que vai perder o controle, você diz: meu bem, cuidado, fecha a porta, olha o cão, não deixa o cão entrar. Você e eu não somos cachorro, não temos mente de cão, somos ovelha. E a nossa casa será conhecida não como um canil barulhento, não como um canil de latido a noite toda, não. A nossa casa será conhecida como uma casa de paz, uma casa de bênção. E o som que vai sair da nossa casa é de adoração ao nosso Deus. Nós somos ovelhas. E as ovelhas eram atacadas pelos cães. Os cães selvagens atacavam as ovelhas. Escuta isso. Quando o cão selvagem via a ovelha, ele entrava no meio do rebanho e eles mordiam as ovelhas. Eles tentavam atacar as ovelhas. Esse cão que está dentro de nós, que é a velha natureza, o tempo todo ele quer nos atacar, o tempo todo ele quer nos morder, o tempo todo ele quer manifestar. Então o que nós temos que fazer? Tem hora que a ovelha não consegue lidar com o cão. Você já viveu situação que você não queria ter xingado, mas quando você percebeu, você já xingou. Eu não vou pedir para levantar a mão não. Acontece ou não acontece, irmãos? Acontece. Quando percebe, meu Deus, falei, xinguei no trânsito, ai que vergonha, e agora? Porque tem hora que o cão vem e te passa a rasteira, te morde, você não dá conta. Quando assusta você, já era. Então as ovelhas, quando os cães atacavam as ovelhas, preste atenção, a ovelha não tinha força para lutar contra o cão. Preste atenção, porque o cão é mais forte que a ovelha. Então quando o cão atacava o rebanho, pegava uma ovelha, ela não conseguia ficar livre do cão. Ela não conseguia lutar contra o cão. Então o que nós precisamos entender? Quando algum desse cão tentar se levantar dentro de nós, essas coisas, meu irmão, que você vem tentando mudar ao longo da sua vida, esse seu temperamento grosso, essa sua forma de falar, essa sua forma de fazer, essa forma de responder, essa sua forma no trânsito, essas suas coisas que você já está entendendo aí, que o Espírito Santo está te lembrando, e você não tem conseguido superar essas coisas. É como esse cão que vem e te morde, você não sabe o que fazer. Nós temos então que fazer igual as ovelhas. Quando o cão morde a ovelha e ela não consegue lutar contra o cão, sabe o que ela faz? Ela começa a gritar, e ela grita, porque ela não consegue expulsar o cão, mas ela começa a gritar, até que o pastor daquele rebanho, que tem o cajado na mão, ele vem correndo e bate o cajado no cão, chuta o cão e liberta a ovelha. Nós temos um pastor, aleluia, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o supremo pastor. Então quando o cão quiser te pegar, essa sua natureza que você não consegue vencer, esse seu desejo que você não consegue vencer, e você é mordido por ele sempre, te pega sempre. Quando isso levantar, sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer igual as ovelhas, começa a gritar por quem? Por Jesus, e dizer: Jesus, me socorre, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus, me socorre. E ele, que é o supremo pastor, ele virá e vai expulsar esse cão da tua vida, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fica de pé no seu lugar. Um forte aplauso a Jesus. Fica de pé no teu lugar. Coloca a mão no seu coração. E hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos orar. E nós vamos dizer: Jesus, expulsa esse cão da minha vida. Fecha teus olhos.
Qual o sentimento, qual a reação que você não tem conseguido controlar? Pastor, eu não consigo controlar, eu sou nervoso demais, eu falo que eu não devo, eu falo mentira. O que é que você não tem conseguido controlar? Você hoje vai orar e você vai dizer: Jesus, o Senhor é o meu pastor. Eu oro agora, vem e expulsa esse cão da minha vida. Jesus, muda a minha mentalidade. Jesus, transforma a minha mentalidade. Quantos querem orar assim essa noite? Quantos precisam fazer essa oração? Deixa eu ver, quantos precisam? Então coloca a mão no teu coração agora. Agora, eu te dei a dica hoje. Olha para mim. Você não pode continuar como você está, porque Apocalipse 2:15 diz: os cães não entrarão, eles ficarão o quê? De fora. Então o que nós temos que fazer? Mudar nossa mentalidade de cão para ovelha. E aquilo que nós não conseguimos vencer, nós vamos agora clamar ao pastor Jesus, para que ele venha agora, socorra você, te dê força, expulse esse cão da tua vida. Alguém aí comigo essa noite? Então eu vou dar 1 minuto para você orar. Onde você está? Fecha os teus olhos e começa agora a orar. Começa a orar, começa a orar. Ora e pede: Senhor, muda a minha mentalidade. Senhor, expulsa esse cão da minha vida. O Senhor me socorre, muda a minha mente, Jesus. Ora, igreja, ora. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Jesus, essa noite, para ele mudar você. Vamos, igreja, canta e peça. Tu és tudo que eu preciso. Oh, Jesus, 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 Jesus. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Coloque a mão no teu coração. Senhor, ajuda esta igreja, meu Deus. Tira de nós agora toda a mentalidade de cão. Tira hoje, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a vencer a carne, a vencer os desejos da nossa própria justiça. Dá controle, dá domínio próprio para esta igreja.
Dá domínio próprio para esse homem, para essa mulher. Senhor, aqui é um rebanho, meu Deus, um rebanho de ovelhas, ó Pai. Senhor, eu oro agora para que o Senhor mude a nossa vida, mude a nossa forma de pensar, mude o nosso coração, mude as nossas atitudes, em o nome do Senhor Jesus. Eu profetizo agora, meu Pai, o cão não vai ter lugar na nossa vida, não vai ter lugar na vida desse homem, não vai ter lugar na vida dessa mulher. Eu estou profetizando agora o domínio próprio, eu estou ministrando agora o controle vindo do teu Espírito, em nome de Jesus. Jesus, vem socorrer a tua igreja essa noite. Jesus, socorre a tua igreja hoje, socorre o teu povo, socorre hoje os teus filhos, ó Pai, no nome de Jesus. Traz hoje o socorro, expulsa o cão da nossa vida. Eu oro agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Quem crê comigo diz: forte aplauso a Jesus.